Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição dessa semana, ela fala sobre pecado na igreja. E esse pecado, olha só, essa imagem como ela é interessante. Aqui está a noiva e a sombra dela é a igreja. E aqui está um suposto membro que deveria fazer parte dessa noiva. Mas a mão parece que está se desatando da mão dela e está descendo a um precipício. E na sua sombra, ou seja, o que ele reflete de fato é o que está aqui, ó. Vê se dá para vocês verem direitinho. Aqui tem uma caveira, demonstrando que em seu coração existem desejos que levam à morte. Pelo menos eu entendi isso. Esse coração envolve o amor ao mundo. E esses 3x aqui, isso é interessante, irmãos. Esses 3x, em nossa linguagem moderna, isso significa o símbolo da pior imoralidade que você possa imaginar. Ou seja, no mundo pornográfico, os 3x indicam que aquele conteúdo ele é extremamente lascivo, ele é extremamente para adulto e extremamente imoral. Então, esses 3x demonstra o maior dos maiores, o pior. E o que é que me chama a atenção? Esses 3x, ele está indicando que está na cabeça da pessoa. Irmãos, olha, a coisa terrível é a pornografia. Terrível mesmo. Eu posso dizer a vocês isso aqui, na minha juventude eu passei por uma situação muito terrível, onde era viciado em pornografia e para se desatar disso não foi fácil. Só com o auxílio do Espírito Santo mesmo e uma dedicação através do Espírito Santo em nós para podermos vencer. Tudo hoje é gerado para a pornografia, para a indecência, para chamar a atenção para o sexo oposto de uma forma bem lasciva, bem indecente. E aqui, Paulo, em sua carta, diante disso, no capítulo 6, ele diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Então, se ele habita em nós, nosso corpo não nos pertence. Somos moradas, templo do Espírito Santo. De fato, uma morada onde ele habita por completo. Outra coisa que me chama a atenção. Aqui, nessa primeira carta, a gente, embora esteja lendo o capítulo 6, no capítulo 5, Paulo fala de uma imoralidade terrível. Irmãos, o termo imoralidade sexual, descrito por Paulo, tanto na carta aos Gálatas, como também aqui em Coríntios, como na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, quando fala que Deus quer de nós a santidade ou a santificação. E o capítulo, na verdade, é o capítulo 4, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 3 diz assim, ó: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual ou de toda imoralidade sexual. O termo imoralidade no grego é uma expressão chamada porneia. E porneia é tudo que é lascivo, indecente. Então ele vê a palavra pornô, pornografia, pornofonia, filmes de conteúdos pornôs, ou seja, questão adulto. Paulo está aqui advertindo, e essa imagem o Tiago Lobo colocou de uma forma muito clara. A mente está corrompida. Irmãos, olha, tem pessoas que entram no hábito da masturbação e não saem, mesmo depois de casados. Tem outros que têm tantos desejos lascivos e acabam envolvendo-se até com prostitutas, mesmo tendo ligação com a igreja. É terrível. E aqui, esse pecado que Paulo está falando são de membros mesmo da igreja. Aqui embaixo, no resumo, ele fala assim, ó: nosso cérebro é como uma esponja. Tudo que chega pelos sentidos fica registrado, ou seja, ele absorve. Talvez não estejamos conscientes da maior parte do que entra. Se nos lembrássemos de tudo, mal conseguiremos pensar, pelo fato de ser muita coisa. Ainda assim, esse conteúdo permanece e de algum modo influencia o que pensamos e sentimos e fazemos. Lamentavelmente, esse período que eu passei vendo muita coisa indecente, a mente de fato ficou corrompida. Eu não tenho dúvida que Cristo me cativou e me auxiliou a repudiar. Mas dizer que ainda não vem uns flashes, algo assim que nos faz lembrar, faz Senhor, isso aqui me lembrou agora aquilo e aquilo, isso é terrível. Eu estou dizendo isso para vocês, irmãos, para vocês entenderem que isso não é especificamente de uma pessoa ou alguém que está no mundo. Nós que estamos dentro da igreja, e eu digo isso porque na época que eu vivia na igreja, mas com o pé fora da igreja, eu não tinha respeito com nada e vivia para mim mesmo. Graças a Deus, nunca me enveredei no mundo da prostituição.
mas o ato da pornografia foi terrível diante do meu cérebro. Graças a Deus, hoje eu me sinto muito bem quando Deus se comunica comigo, mas o meu apelo é: abstenha-se de toda imoralidade sexual, tudo aquilo que corrompa a sua mente. Se você está no Facebook e aparecer uma foto de alguém indecente, não clique para visualizar. A sua mente deseja aquilo lá, tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Mas em suma, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa lição dessa semana vai ter muita coisa interessante a nos falar. Aguardo vocês nos próximos estudos. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem. Que o Senhor nos conceda a direção do teu Espírito Santo, para que saibamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abstemos-nos da imoralidade e nos ajuda a não nos associar com aqueles que são indecentes aos teus olhos, mas que possamos ser influência para eles. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima tarde de sábado e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo. Antes de me despedir aqui, já me despedindo, eu quero dar um abraço forte à igreja do pessoal de Areias, né? Nós estivemos lá, o grupo cantou lá hoje pela manhã, e eu preguei lá e passei a lição também, e foi uma bênção para mim conhecer mais uma parte de um povo que é chamado pelo nome do Senhor. Meus irmãos de Areias, forte abraço, viu? Do seu irmão aqui. Fiquei muito feliz em revê-los e espero vê-los em outro momento. Deus abençoe você, tenha um ótimo estudo e até amanhã, se Deus quiser. Até logo.